Guilherme Rebelo é autor de um livro que conta a história de 15 anos de estrada do Grupo Z de teatro. Os espetáculos desenvolvidos pelos atores saíram dos palcos e ganharam as páginas, com um acervo rico em fotografias e entrevistas realizadas com o grupo. Olá, vamos começar mais um programa Um Dedo de Prosa, o nosso espaço aqui na TV Alice para falar sobre literatura. E hoje nós vamos falar de literatura e de teatro. O programa Um Dedo de Prosa está recebendo o escritor Guilherme Rebelo para falar um pouquinho sobre a sua obra que conta a história dos 15 anos do Grupo Z de teatro. Não é isso, Guilherme? Isso mesmo, Eli. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Bom, então vamos começar falando um pouquinho sobre como surgiu essa ideia de registrar a história desse grupo, né? Um grupo que é tradicional aqui no nosso estado. Como surgiu a ideia de registrar essa caminhada do grupo num livro? Então, surgiu de uma forma bem interessante, assim, né? Porque o Grupo Z já tem essa história bem grande, né? Em comemoração aos 15 anos. Eles propuseram para a editora Cousa, né? Que a editora Cousa fizesse esse livro, né? Que fosse o registro desses 15 anos e deixou totalmente aberto, né? Para a editora. Aí o Saulo, que coordena a editora, me convidou para poder escrever esse livro. Eu falei, poxa, Saulo, eu nunca escrevi um livro, né? Tipo, mas vamos tentar, é um livro-reportagem? Beleza, eu posso fazer da forma como eu bem entender? Tudo bem. Aí, inicialmente, a minha ideia era fazer um livro de crônicas, trabalhar uma coisa um pouco mais, talvez mais poética, né? Ou flertar, talvez, com a linguagem do teatro, não sei, enfim. Estava totalmente em aberto. Aí, a gente fez trabalho de pesquisa, né? Para poder chegar no livro um livro que fossem as transcrições das entrevistas, não totalmente as transcrições, né, mas dentro das coisas que a gente tinha determinado como se fossem os pontos principais da trajetória do grupo, né. A fonte de pesquisa mesmo foram as entrevistas com os integrantes? Foram as entrevistas e os materiais que eles iam me entregando, né, de acordo com o que eu ia puxando deles, né, os materiais de registro, as fotos. Aí, nisso, eu ia fazendo a técnica de entrevista mesmo comum, que a gente sempre, né? De poder ir trazendo as histórias e conhecendo um pouco mais de cada um dos integrantes, né? Guilherme, quanto tempo você demorou, assim, nesse processo de buscar as fontes, de fazer essas entrevistas, de mergulhar mesmo dentro desse universo? Quanto tempo foi, assim, de quando surgiu a ideia até o livro estar pronto? Então, nós tínhamos um tempo bem apertado, né? Que era de 1 mês e meio para poder fazer as entrevistas, escrever o livro, diagramar, imprimir e lançar, né? Pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo. A gente lançou em 14 de dezembro, se eu não me engano. De 2013. De 2013, 14 de dezembro de 2013. E a gente estava, no comecinho de dezembro, ainda estava finalizando algumas coisinhas, né? E aí, eu tive 1 semana e meia, assim, para poder fazer a bateria de entrevista com todos os integrantes, com 6 integrantes do Grupo Z, né? E a gente fez, e eu ficava, tipo, várias horas conversando com eles para poder trazer a visão de todos eles, né? De todos os aspectos que eu queria tratar dentro do livro. E aí depois foi essa coisa de minerar os dados, né? De conhecer, de fazer as interseções entre o que todo mundo falava, né? Para poder montar uma coisa que ficasse um discurso único, né? E esse prazo curto, é porque vocês tinham algum edital? A gente estava dentro do edital Suzy Muniz, do MINC, né, do Ministério da Cultura, que eles tinham feito essa temporada, né, eles pegaram apresentaram vários textos que eles já tinham de repertório deles, né, e tinha essa verba para poder fazer o livro. E aí também, você tem né? que cumprir o prazo, senão perde, não é isso? Justamente. Então foi uma correria. Foi uma correria. E o que foi mais interessante nesse processo de entrevista? Embora tenha sido um processo bem rápido, eu imagino que tenha sido também muito intenso. O que foi de mais interessante? O que você tirou de mais interessante? Então, foi uma experiência, assim, experiência pessoal muito, muito interessante mesmo, porque eu já conhecia, eu conheço pouco de teatro, né? Eu conheço mais da literatura, né? E aí eu fui entrar dentro desse universo deles e passei a conhecer todos os termos que eles utilizam. No começo eu ficava bem perdido, né? E essa coisa de pesquisar mesmo e de conhecer como é que funciona toda essa coisa do diário, de ser um grupo de teatro, que também não é uma coisa comum, né? Que geralmente você tem
Você tem as companhias de teatro que funcionam de uma forma completamente diferente, né? Não é eles têm uma coisa de ser um pouco colaborativo, todo mundo produz, todo mundo está dentro. Não todo mundo está dirigindo, mas todo mundo tem parte, né, na construção dos textos, das apresentações e tal. E essa coisa de entrar no universo deles mesmo e conhecer conhecer a individualidade de cada um, né? Porque uma coisa que eu notei que era muito forte, assim, que eles, enquanto grupo, eles eram vários indivíduos, né? Mas que eles tinham essa coisa de ser quase uma família. E que isso me interessou bastante, assim. E era uma coisa muito interessante de levar para o livro. Né? E Guilherme, você já conhecia a história do grupo antes? Porque você se deparar com uma coisa que você não conhecia muito, talvez é mais difícil, né? Se você, talvez assim, você tinha uma aproximação com os integrantes, ou já tinha conhecido alguma peça deles, algum trabalho. Você tinha esse conhecimento prévio? Então, eu já tinha assistido uma peça, até então. E aí, o conhecimento que eu tinha era de saber que eles faziam esse trabalho, né? De saber que eles já tinham essa construção toda desse tempo todo. Mas de conhecer os integrantes, eu não tinha esse contato, não. Eu fui passar a conhecer por conta do livro. O que também é uma coisa, é uma outra visão, né, que eu passei a ter. Que eu não tinha essa visão afetiva, né, do grupo. Eu tinha uma coisa mais de, eu estou relatando, só que eu acabei me envolvendo afetivamente com o grupo, né? De tipo, de conseguir me enxergar enquanto relatando, né? De ficar próximo mesmo, né? De querer fazer o trabalho muito bem feito porque eles merecem, né? E talvez também é o que você fala, você não ter tido esse contato antes te deu um olhar talvez um pouco mais neutro, pelo menos de início. De início. Né? Um olhar mais inicialmente era distante, né? Mas aí depois eu me inseri naquele... Guilherme, o que esse grupo ele traz de diferente? Assim, é uma linguagem, é a maneira de se colocar no palco? O que ele traz de diferente pra gente? Então, é legal do Grupo Z que é um grupo bem diverso, assim, já teve várias composições, né? E eles inicialmente, eles ficaram com uma coisa muito marcada de ser um grupo de teatro de rua. Que eles nunca assumiram essa posição, né? E eles não, eles tinham esse desejo de ter uma linguagem própria, que aí começaram um processo a partir de 97, 96, assim, de fazer uma pesquisa dentro do chamado dança-teatro. Né? 97 não, já nos anos 2000, né? Já nos anos 2000. De fazer essa pesquisa dança-teatro. Eles falaram muito para mim da coisa da Pina Bausch, né? Que é uma linguagem bem marcada da dança-teatro, mas eles não fazem isso, eles fazem uma outra linguagem, né? Que é uma interseção. Dentro do grupo, eles têm tanto dançarinos quanto atores, né? E eles se chamam de intérpretes, inclusive, nessa questão. Eles não se identificam como atores porque eles trabalham eles fazem uma coisa muito híbrida, né? E essa linguagem ela é extremamente visual, assim, né? Tem uma visualidade muito interessante e é muito intenso, né? Os textos também trabalham dentro dessa coisa dos sons muito fortes, sempre da comunicação com o público, né? Eles gostam muito de trabalhar com os palcos alternativos, né? Que eles chamam de palco alternativo. Tem o palco italiano, né? Que é esse palco comum que a gente está acostumado, como o Teatro Carlos Gomes, e os palcos alternativos, né? Que é a rua, que é os outros formatos, né, como na casa deles, que é a Casa Nova Companhia, né, que eles têm um palco lá atrás que é um palco alternativo. E é mais ou menos isso. E a relação deles assim com o próprio Estado? Você conseguiu pegar um pouco dessa relação, já que eles iniciaram muito nessa coisa do teatro de rua, né, devem ter viajado bastante aí pelo Espírito Santo. Você conseguiu perceber uma relação especial com o Espírito Santo? Então, percebi, porque eles são um grupo a maioria dos integrantes, desde o início, é de Vila Velha, né? E eles começaram se apresentando em Vila Velha, e logo em seguida já pegaram uma circulação da Secretaria de Cultura do Estado e começaram a ir para os interiores, né? E junto com os festivais de teatro, ir para os interiores do Estado, as cidadezinhas pequenas, e levar esses espetáculos de rua, que era nesse início. E, recentemente, né, eles tinham essa ligação com o Estado e eles trouxeram dentro do SESC, né, do palco giratório, que eles viajaram o Brasil todo, né, com a Insônia, que eles apresentaram aqui também, e levaram também e trouxeram essa relação de trazer
gente do teatro de fora para cá, que é uma coisa que eles sempre, as trocas, né, que eles querem sempre promover as trocas. Entender que esse teatro que eles fazem é sempre uma construção. Não é uma coisa que já está pronta, não é uma coisa que já está posta. Sempre precisa tá se acrescentando, fazendo pesquisa, experimentando, né? E a relação com o Estado também é de compreender, tipo, como é que funciona essas especificidades do teatro daqui, né? Que é uma coisa que aparentemente não existe, né? Mas é muito forte, né? Existe uma cena de... A gente tem isso, né, de talvez não observar tanto o teatro, mesmo que é produzido aqui. Então, você acha assim, na sua visão, você que teve esse contato de fazer as entrevistas, de produzir esse livro, há uma tentativa de buscar mesmo mostrar o que é feito aqui em termos de teatro? Sim, com certeza. Porque eles, enquanto grupo de teatro, eles se articulam com os outros grupos de teatro daqui também, né? Ah, muito bacana. E eles promovem essa mostra off, né? Que é junto ao Festival de Teatro de Vitória, né? Eles trazem grupos de fora também, para poder mostrar que existe um outro tipo, que existe gente que está fazendo além das companhias e dessa coisa da necessidade de estar passando pelas instituições, né? Para poder dizer que aquilo é um bom teatro, aquilo é um teatro ruim, né? Se é que dá para mensurar isso. Guilherme, eu não sei se você chegou a esse nível de intimidade com o grupo nas suas entrevistas, mas eu queria saber como eles fazem para poder se manter mesmo assim, financeiramente as produções. Porque eu acredito que são produções, é claro que são custosas, né? É mais por lei de incentivo ou tem alguma outra forma de patrocínio? Você chegou nesse nível para saber como eles conseguem se manter aí durante tanto tempo produzindo? Então, cheguei, né? Enquanto grupo, assim, lógico que eles trabalham com lei de incentivo, com os fundos de incentivo, né? Porque é o que existe disponível para se manter o teatro no Brasil hoje, né? Mas todos eles, tipo, acabam tendo que ter paralelamente alguma outra renda, né? Porque é complicado, né? Viver de cultura, ainda mais aqui no Espírito Santo, é uma coisa muito complicada, né? Aliás, no Brasil é complicadíssimo, aqui não se fala, né? Aí existe essa coisa deles sempre estarem buscando os editais, as leis de incentivo para poder... Que acabam sendo mesmo a grande forma de impulsionar mesmo esse tipo de produção, né, aqui no estado. É o mecenato que existe aqui, né? Não tem outra forma, né, de garantir essa coisa, porque sempre está ligado à política pública, né? Sempre tá, a política pública e ocasionalmente com as políticas privadas, né? Tá ótimo, Guilherme. A gente continua o nosso bate-papo depois do intervalo, tá bom? Bom, o programa Um Dedo de Prosa vai fazer um breve intervalo, mas já volta, não saia daí. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Um Dedo de Prosa, hoje misturando um pouquinho de literatura e de teatro. O programa Um Dedo de Prosa está recebendo o escritor Guilherme Rebilo. Guilherme, a gente já falou um pouquinho no primeiro bloco, né, sobre a produção do livro e algumas coisas também relativas ao Grupo Z. Eu queria saber como o grupo começou, como foi o início de tudo? Então, há uns 17 anos atrás, assim, o Leléo Scarpelli, o Fernando Marques e a Carla Vandenberg. O Leléo não está, já faleceu, né? Mas enfim. Eles tinham o Fernando, ele tinha escrito esse texto, que era o maior espetáculo da Terra. E existia um outro grupo que convidou eles para poder estar em sala de ensaio, né? Para poder estar junto, essas pessoas. Eles não estavam quanto grupo ainda. E aí resolveu se produzir esse primeiro espetáculo, usando lei de incentivo municipal, né? E aí eles fizeram as apresentações, era na rua, o Grande Espetáculo da Terra. E, inclusive, é um texto que ficou ainda um bom tempo em repertório deles, né? Que era um texto que eles tinham um certo carinho, né? Hoje eles fazem ainda esse texto? Não fazem mais, não fazem mais. É uma pena, eu queria muito ter assistido, inclusive. E aí, esse surgimento, logo depois, eles passaram a viu que dava certo, né? Essas pessoas juntas, né? Trabalhando o teatro junto, dava certo. E começaram a chamar outras pessoas para começar a compor, né? E aí foi fazendo as peças até chegar à formação que é hoje, né? Hoje a formação tem quantas pessoas? Hoje são 6 pessoas. 6 pessoas. E mudou, né? Pelo que você
falou mais ou menos, ao longo desse tempo mudou. Algumas pessoas entraram, algumas pessoas saíram, não é isso? E o lançamento do livro, que a gente comentou que foi em dezembro de 2013, foi um espetáculo também. Conta um pouquinho pra gente. Então, eles têm esse espaço, né, que eles dividem junto com um grupo repertório de teatro também, que é a Má Companhia, né? E é um lugar que fica lá no centro de Vitória, é uma casa super, super bonitinha e tal. E eles fizeram esse lançamento lá que era o seguinte, eles fizeram uma exposição de fotos de várias apresentações, né, que eles já tinham feito. E tinha apresentação de música, né? Eles colocaram, como eles já tem essa coisa de levar para lá, né, que sempre está relacionado com eles, e fizeram uma apresentação de um projeto da Ivna Messina, que faz parte do grupo, que é o Isso Não É Flamenco. Que aí todos em cena, né, fizeram essa apresentação, que é uma apresentação super forte, assim, e aí acontecia a venda dos livros, né, junto com o que estava rolando atrás. Foi uma coisa bem legal, assim. Eu vou aproveitar para perguntar como é que foi a recepção do grupo com o livro pronto. Eles ficaram satisfeitos? Ou você teve um puxão de orelha aí? Como é que foi? Olha, tô para te dizer que eu sentei com todos, eles falaram que gostaram muito. Mas é tudo ator, né? Eu fico pensando assim, gente, peraí, esse povo tá... Né? Mas foi bem legal assim, a recepção. Gostaram muito quando eles viram o livro e tal, acharam tudo muito bonito. E apesar de eu ter fugido dessa proposta inicial que eu tinha, né, que era trabalhar tudo em crônica, eles falaram que funcionou muito melhor. Né? Tiveram essa mesma impressão que eu tive, que era a hora de eles terem a voz, né, dentro do livro, assim. E gostaram bastante, assim. E como é que foi a sua expectativa, né? Porque você teve aí um processo de estudar mesmo a história do grupo, de entrevistar. Eu imagino que deve ser uma expectativa muito grande quando você está publicado para saber não só o que o leitor achou, mas o que eles acharam, porque a história é deles, né? Como é que foi, assim, essa expectativa sua com relação a isso? Olha, no começo eu fiquei receoso, né, de entregar e falar, poxa, não era isso que a gente queria, né? Que corria esse risco, Claro né, que Guilherme? corria, né, porque estava tudo nas minhas mãos e de Saulo, né, que eram os dois que estavam tratando desse texto. E depois, mas a expectativa era de que eu tinha feito um bom trabalho, né? Eu estava acreditando muito no trabalho que eu tinha feito, porque realmente era um livro que deu gosto de fazer, que tinha essa coisa de eu ter me inserido dentro da história e que realmente entendi como sendo um sucesso, assim, dentro do que a gente se propôs. Guilherme, e você já tinha imaginado escrever um livro? Olha, sim e não. Porque eu já tinha trabalhado com poesia, né? Fazia parte do corpo literário da revista Graciano, né? E sim, eu já tinha imaginado, mas não imaginaria que seria um livro-reportagem, né? Ainda mais dentro de um formato tão aberto e tão experimental, assim, né? Mas, sei lá, já tinha pensado, talvez minha primeira publicação fosse o quê? Numa coletânea, alguma coisa assim, não de cara dando lá meu nome, né? Meu nominho lá no ISBN e tudo, né? Aí... poxa, agora eu sou autor publicado, né? Agora E existe, assim, algum projeto pessoal seu de ter aí futuramente um livro, de repente, com as suas poesias? Existe alguma coisa nesse sentido? Não existe, mas um dia, quem sabe, na hora que eu ver que eu tenho corpo, né? Que eu tenho um corpo literário, assim, tipo, um corpo bem... Com um corpo, mas uma quantidade de qualidade e que seja que forme uma narrativa, né? Que seja tipo forme um livro, né? Aí sim talvez eu pense numa publicação. E você continua escrevendo poesia? Então eu estou um pouco longe dela porque eu estou mais trabalhando com comunicação, né? Aí acaba que fica um pouco de lado, mas eu sempre tento escrever, né? Sempre ando com um caderninho na bolsa, aí tipo sempre anoto alguma coisa que vejo e tal e continuo. E você tem algum autor de referência, que é uma referência na sua vida, assim, nessa produção literária e que também talvez aí tenha te ajudado na produção desse livro? Tem alguma referência? Olha, o Carlos Drummond para mim sempre foi uma referência muito forte. Mas mas da minha poesia, claro que tem a ver, né? E eu gosto muito dos argentinos, né? Da galera do Literatura Fantástica, que é o Borges, o Bioy Casares, essa galera.
que me interessa bastante, assim, que é um tipo de... É uma linguagem muito livre, né? Muito gostosa de se ler e sempre leva você para algum outro lugar e sempre tá pedindo mais do leitor, né? Me interessa bastante, assim. E de alguma forma essas referências também influenciam, né? Claro. Por exemplo, quando você estava aí fazendo o seu trabalho para o livro, eu acredito que de alguma forma elas influenciam. O que mais influenciou foi a coisa da refação, né? De voltar, de pegar o texto e ficar revisando eternamente aquele texto e ficar vendo onde é que eu encontrava, não erros, mas onde é que eu podia melhorar, fazer com que ficasse mais interessante para o leitor. Você teve um processo de revisão muito árduo aí? Não digo muito árduo, mas Repetitivo. de repetitivo, isso. De estar voltando no texto, sempre estar, tipo, estou avançando, mas sempre olhando para o que estava atrás, né? Procurando sempre montar uma narrativa que fosse coerente, que não ficasse em pontas soltas, né? Para não ter esse trabalho depois de fazer o livro, né? De voltar e para poder ter que reescrever, mas reescrever enquanto está fazendo, que é uma coisa que o Borges fazia muito, né? E o livro chegou a ser apresentado aos integrantes antes da publicação? Não. 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 E o seu trabalho de revisão foi você mesmo e o Saulo, que é da editora? Sim, sim. Foi um trabalho em revisão conjunto? de texto, assim, ortográfico e tal, foi por conta dele. Mas a revisão do texto a gente acabou fazendo junto. Guilherme, e depois que você teve esse processo, né, revisão, você leu várias vezes, você mesmo falou. E com o livro publicado, você chegou a ler ele novamente? Então, não li. Ainda não li. Eu pergunto isso porque vários autores que vêm aqui no programa, eles falam dessa dificuldade de ler o livro publicado, né? Que antes você consegue ler o livro várias vezes, até mesmo para revisão ou para uma autocrítica, né? Uhum. E que depois do livro publicado tem essa dificuldade de ler. Como é que isso aconteceu com você? Então, porque chega aquele momento que você já não aguenta mais olhar para a tela do seu computador, que você precisa, ok, esse livro está pronto. Aí você não, se você voltar, você vai começar a ver erros, você vai começar a ver coisas que poderia ter feito diferente. E, poxa, eu quero, né, não quero ter essa angústia toda de volta, né? Então, mas eu quero ler ele ainda de novo, para poder pensar até em outros projetos, né? Tipo, que eu gostei bastante desse trabalho de fazer um livro-reportagem. E eu quero, talvez, voltar a fazer outro, não sei se de outro grupo de teatro, mas, poxa, foi uma coisa que valeu muito a pena e que teve uma reverberação, uma repercussão bem interessante, assim. O que é mais difícil do livro reportagem? Assim, qual foi a sua principal dificuldade? Dificuldade? Olha, pegar a quantidade, o tempo muito grande de entrevistas e conseguir fazer a decupagem para chegar naquele mínimo que é o que eu poderia escrever, né? Porque eu tinha esse espaço limitado, né, dentro do livro, e eu precisava encaixar tudo aquilo dentro daquele tamanho e não tinha mais para onde correr, né? Eu tive que cortar muita coisa, né? E é sempre uma dor, né? Cortar. O processo de cortar ou de escolher o que entra, os escritores costumam mesmo dizer que é um processo muito difícil. Sim. Você sentiu essa dificuldade? Senti. Tanto pela quantidade de material que eu tinha, tanto pelo apreço que eu criei, né? Com aquela história, com aquela narrativa, né? Guilherme, para a gente terminar o programa, queria ter uma visão assim sua. Você que é um jovem escritor, né? Mas que está conhecendo aí esse mercado. E a editora Couse, ela vem também, né, para ajudar muito a gente. O programa Dedo de Prosa já recebeu muitos escritores que lançaram livro pela editora. Como é que você vê hoje a produção literária aqui do Estado? Você consegue já ter uma opinião formada sobre isso? Consigo. Então, manda! Então, tem uma efervescência muito grande de escritores aqui, né? A gente consegue ver, quando tem, por exemplo, o prêmio UFES, aparece milhares de escritores e, poxa, é aquela coisa que você estava falando antes, né? O dinheiro é pouco, né? A publicação é pouco e sempre tem muita gente fazendo coisa boa. Que não é só em questão de quantidade, mas de qualidade, né? E eu leio muita literatura capixaba, não só por estar aqui, mas porque eu realmente gosto, porque é próximo, né? Tem essa coisa próxima e não leio só o Reinaldo Santos Neves, né? Os clássicos, né? Assim. Mas os jovens também, né? Me interessa bastante. Então, tem quantidade e tem qualidade. Sim. O que está faltando? Ou está faltando alguma coisa? Falta incentivo, falta leitor. Também tem isso, né?
falta mais cuidado das livrarias, principalmente, com a literatura capixaba, que é a literatura brasileira, que por acaso está sendo produzida no Espírito Santo, né? Literatura contemporânea, literatura brasileira contemporânea, né? Que é uma coisa que o Reinaldo fala, né? Que é a literatura brasileira contemporânea e que não tem absolutamente nada, não perde absolutamente nada para o resto do país e sempre fica lá jogadinho no literatura do Espírito Santo. Aí a pessoa fala, poxa, eu não quero ler literatura do Espírito Santo, né? Então é melhor a gente não fazer essa divisão. Não mistura fazer tudo isso. numa coisa só. Porque é uma coisa só, né? Mas é muito bom saber, né? Quando a gente recebe uma pessoa que reforça isso, que a gente tem quantidade, que a gente tem qualidade. Eu, particularmente, fico muito feliz. O nosso programa está acabando. O pessoal de casa que quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho, como é que pode fazer, Guilherme? Então, é só entrar no site deles, www.gruposedeteatro.com.br ou acessar no Facebook. Beleza, eu quero agradecer sua presença aqui, desejar uma carreira literária próspera e que quando você tiver novidades, o programa Dedo de Prosa está de portas abertas para você. Obrigado. Tá? Obrigada pelo papo, foi ótimo. Bom, o programa Dedo de Prosa de hoje fica por aqui, mas você pode nos enviar sugestões. Nosso e-mail é tvalias.es@gmail.com. Obrigada pela sua companhia e continue com a nossa programação aqui na TV Alias, o seu canal cidadão.